E toda quarta-feira nós temos o tradicional comentário do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso e ligadas no nosso grande portal. Eu tenho um sonho. Essa frase é de Martin Luther King Jr., filho, evidentemente, do Martin Luther King, que era pastor evangélico. Aliás, o Júnior também, Martin Luther King Jr. também era pastor. Foi assassinado no dia 4 de abril de 1968, em Memphis, nos Estados Unidos, por um ideólogo daqueles radicais, como existe por aí afora, e muitos no Brasil hoje, em razão da sua grande luta. E a luta dele era pacífica, pacifista. Era um homem como Mahatma Gandhi, que reclamava, que protestava, mas dentro do pacifismo, sem nenhuma arma. E ele foi o grande líder, sem dúvida, o maior líder norte-americano da luta contra o racismo. Mais especificamente do racismo entre brancos e negros, que, no grande país do norte, levou mais tempo que o Brasil para acabar com essa diferença racial. Na verdade, levantada e terminada por Lyndon Johnson, presidente. Terminada por Lyndon Johnson, presidente dos Estados Unidos. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz no ano de 64, em razão do seu trabalho, da sua maneira como lutou pela paz e pela igualdade racial nos Estados Unidos. Eu tenho um sonho, e o sonho dele era a igualdade racial, que hoje está plenamente terminada no grande país do norte. Nelson Mandela, que foi presidente da África do Sul, teve o mesmo tipo de trabalho. Uma luta pacifista, até porque teve 29 anos preso em uma cadeia por lutar apenas ideologicamente contra o apartheid, que era o racismo da África do Sul. Também ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Aliás, o Prêmio Nobel da Paz nunca foi dado para qualquer idiota que andasse dizendo bobagem mundo afora. Sempre foi dado para grandes líderes, como Martin Luther King e Nelson Mandela, entre outros. Mas primeiras notícias do dia hoje não são notícias alvissareiras para exatamente aquilo que Martin Luther King Jr. queria e o Nelson Mandela queriam. O pacifismo. Por quê? Sabe, faz tempo que eu aprendi na história, e volto a dizer, é importante a gente conhecer a história do mundo, da humanidade, desde os primórdios do registro do que foi registrado pela descoberta, né, da escrita, o que remonta a 4.000 anos antes do nascimento de Jesus, até os dias atuais. A história se repete, dizia o nefasto, nojento, asqueroso, repugnante Karl Marx, mas a frase é dele. Então, na história, e a história da Inglaterra, que é uma das mais bonitas do mundo, tinha um rei. Eu vou ainda
buscar e pesquisar, porque isso faz tempo, no meu tempo de faculdade lá, e eu preciso localizar, porque eu não sei se foi o Henrique V. O Henrique III não foi, o quarto não foi, que era aquele outro, não sei se foi o quinto ou quem foi. Tinha um rei na Inglaterra, cujo filho, enquanto ele era rei, fazia junto com seus amigos a maior baderna e a maior anarquia dentro de Londres e arredores. Faziam horrores os jovens comandados, liderados pelo filho do rei, atacando mulheres, estuprando-as, invadindo durante a noite bares e fazendo baderna, quebra-quebra, batendo nas pessoas, fazendo todas as anarquias que eram possíveis de jovens fazerem na Inglaterra medieval. Mas o rei morreu, e quando o rei morreu, ele teve que ser coroado rei na hierarquia do sistema monárquico. E foi coroado rei. Terminada a coroação, estavam lá os seus amigos de badernas, de anarquia, por Londres e arredores da época. Agora sim, agora nós vamos fazer muito mais. Agora nós estamos com tudo na mão. E ele chamou os guardas e disse: prendam eles. E todos os amigos ficaram surpresos. Como? Agora eu sou o rei. Agora eu tenho que cumprir e fazer as coisas certas. Acabou a baderna. Essa personalidade de determinadas pessoas é uma das coisas mais bonitas da história do mundo. Então, quando uma autoridade poderosa nomeia alguém para um determinado cargo importante, em princípio, o nomeado, se é pessoa decente, honrada, não tem que cumprir os interesses de quem o nomeou. Tem que cumprir, isto sim, as obrigações do seu cargo. Isto é a coisa mais bonita de uma personalidade, da personalidade de pessoas que ocuparam grandes cargos no mundo afora. Existem diversos em todos os lugares. Aquele filho do rei da Inglaterra, depois rei, é a mais badalada, talvez, em razão do grande número de bagunças que ele fazia antes e cessou a fazer no momento que ocupou o reinado. Vamos deixar bem claro aqui que as autoridades são os chefes dos poderes. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Então, numa Câmara de Vereadores, para a senhora e o senhor que estão me ouvindo, os jovens estão me ouvindo entender, numa Câmara de Vereadores, os edis, os vereadores, não são autoridades. A autoridade é o presidente da Câmara. Não é diferente no Poder Executivo e nem no Poder Judiciário. Esta é a ideia da tripartição dos poderes. Então, existem determinados cargos que são delegados. Eu usei a palavra delegado de propósito. Então, um delegado de polícia, por ser delegado do Poder Executivo, é autoridade. Já um promotor de justiça não é autoridade. A autoridade é o juiz. A autoridade, até o delegado é. A autoridade é o prefeito da cidade, a autoridade é o presidente da Câmara. Então, um procurador não é autoridade. Se ganhou um cargo, e vejam bem que procuradores dos estados e procurador da República são escolhidos pelo primeiro mandatário do Poder Executivo em lista tríplice.
Há uma lista com 3 nomes e o chefe, o primeiro mandatário, escolhe um dos 3 nomes. Então, o senhor Paulo Gonet não é autoridade na ótica legislativa, desta forma como são constituídos os estados, evidentemente, os estados livres e democráticos. Não precisava se submeter à vingança de quem ocupa o primeiro mandatário hoje no Brasil, infelizmente para nós, no pior governo da história do nosso país. Não precisava fazer uma denúncia, porque reunião com conversas para idealizar o que vamos fazer, será que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não é crime em nenhuma legislação do mundo decente. Na nossa, principalmente no Brasil, não é crime. Então não precisava inventar um crime. Aí está estampada, sem dúvidas, a vingança, a vindita de quem sofreu, por outros motivos, problemas de condenação, que depois foram superadas, anuladas, arquivadas, por outros motivos também, mas que quer se vingar de quem foi presidente sem ter deixado rastro de problema econômico ou de problema social no nosso país. Então, as manchetes de hoje, dizendo que o procurador da República denunciou o ex-presidente Bolsonaro, mais 33 ou 35 pessoas, cheira a injustiça, cheira a vingança. E vingança não é coisa de homem decente. É surpreendente que o chefe de um outro poder, ainda no final da semana passada, ou no meio da semana passada, ou no início dessa, não, foi na semana passada, tenha dito que é possível, vejam bem, é possível que o Procurador-Geral da República denuncie o ex-presidente. Como é que sabe? O senhor sabe, um promotor de justiça, e os nossos do Rio Grande do Sul são um exemplo disso, recebe uma representação policial, da polícia, indiciando alguém por um determinado crime e examinando o inquérito, entendendo que não é crime, não denuncia. Então, a denúncia não é uma obrigação. A denúncia é o resultado de uma análise para se verificar se houve delito ou não. Essa é a verdade. Aquilo que estão acelerando, porque no ano passado, no final do ano passado, se falava que até abril, nós estamos em fevereiro, haveria possivelmente a análise da Procuradoria da República com relação ao inquérito que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-candidato a vice, ex-ministros, e um monte de pessoas, ajudantes de ordem, militares, né? Que estava anunciado que até abril sairia, foi precipitado, possivelmente em razão da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que está mostrando ao mundo inteiro que tem muita coisa nas verbas da USAID, comentário meu da semana passada, que chegaram ao Brasil durante o ano eleitoral de 2022, favorecendo quem hoje ocupa o poder. Eu tenho um sonho. Como dizia Martin Luther King, eu tenho um sonho. Um dos sonhos que eu tinha era de que, tomado de sua hombridade, não tenho que estar aqui cumprindo interesses de quem me nomeou, analiso e entendo que não tem crime, que não denunciasse.
mas denunciou. Eu continuo, como dizia Martin Luther King Jr., eu tenho um sonho de que isso não vá para frente, a despeito de manifestação de ministro de outro poder de que a denúncia viria, o que significa que há interesses ocultos. Olha, volto a dizer aqui, e eu tenho um sonho, e o meu sonho é que no dia 16 de março agora, haja uma movimentação nesse país inteiro para mostrar que o povo brasileiro não está satisfeito com a péssima administração que o Brasil está, com as medidas de vingança, com o péssimo governo, com os rumos que está tomando a nossa economia, com os rumos que está tomando a nossa sociedade, com as ideias que estão de querer tolher a informação particular de cada um, cortando mídias internas, mídias de outros países. Nós não estamos de acordo com isso. Vamos todos, se possível, para a rua, nas grandes cidades do Brasil, dia 16 de março, mostrar que o povo não está satisfeito com o que ocorre hoje. Eu tenho um sonho de ver esse país como eu vi, logo após o governo do Getúlio, veio o general Eurico Gaspar Dutra, eu era jovem, era adolescente. Mas na sucessão, voltou Getúlio, que terminou se suicidando, eu ainda era jovem e adolescente. Mas comecei a ver grandes governos do país, governos de paz, governos de trabalho, governos em favor da sociedade, Juscelino Kubitschek. Depois vieram outros, depois houve o regime militar, mas em parte do regime militar também momentos de grande estabilidade, economia e respeito às pessoas. Depois veio a democracia. Nós tivemos um grande presidente, Itamar Franco, depois que o país foi redemocratizado por 2 anos. Nós tivemos Fernando Henrique Cardoso, que não deixou suspeitas, embora tenha sido o Kerensky da nossa pátria, abrindo o caminho para o que está aí. Nós tivemos um pouco de estabilidade depois, não sou grande defensor dele, nós tivemos um pouco de estabilidade com Michel Temer. E agora estamos no caos, apesar do governo de 4 anos, com 2 sob epidemia mundial de Jair Bolsonaro, mas com 2 anos que colocou o país para frente no desenvolvimento, com superávit em todas as empresas públicas e não com déficit como está agora. Eu tenho um sonho, ver essa gente cair e cair de uma vez da onde estão ocupando, porque estão destruindo o nosso país. Abaixo o PT e todos que a ele estão coligados. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.